precisamos aprender a formalizar o pensamento, escrever aquilo que a gente procede. E agora a gente vai encontrar formas para fazer isso. Formas de representação de algoritmos mais conhecidas: descrição narrativa, fluxograma convencional, pseudocódigo ou Portugal. Bem, pessoal, esses três são as formas que a gente pode representar um algoritmo, certo? Bom, descrição narrativa, a gente vai falar um pouco sobre como que o algoritmo pode ser descrito numa forma que a gente fala, como eu estou falando aqui para vocês, ou seja, na linguagem, né, natural que vocês entendem. Bom, o fluxograma, que é uma linguagem mais o quê? Com desenho, certo? Então vocês podem representar o algoritmo desenhando ele, que fica uma forma mais assim, mais visível, né? Que vocês podem explicar, facilitar o entendimento do programa que vocês vão desenvolver através desse algoritmo. E por final, nós temos aqui o pseudocódigo ou Portugal, onde é a lógica mais utilizada, né? O tipo de programação mais utilizada que os computadores utilizam para poder processar aquilo que vocês querem fazer de um determinado programa, por exemplo. Que uma representação clara e fácil de ser seguida facilita o desenvolvimento e depuração de erros, ou seja, evita erros. Facilita a gente transcrever algoritmos para uma outra forma que seja mais fácil de ser lida, uma forma mais fácil de ser interpretada, exatamente para evitar a ambiguidade, a prolixidade, evitar problemas que podem aparecer. Lembrando que, quando fala de depuração de erros, é identificação de erros, correção de erros. Relembrando que, vamos conjugar aquele verbo, eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Nós, como programadores, erramos. Exatamente. E a gente precisa corrigir isso. E precisamos, então, ter uma representação que fica mais fácil de identificar os erros. Então, o analista de sistemas, então, ele é responsável por mapear as necessidades de quem? Dos clientes, ou seja, os clientes vão chegar e passar suas necessidades para os analistas. Os analistas vão fazer o quê? Vão transformar as necessidades em algoritmos, transformar em como resolver esse problema. O algoritmo, então, é passado para o programador e o programador codifica, ou seja, transforma essa solução algorítmica em programa, através de linguagens de programação. Algoritmo é independente de linguagem de programação. A linguagem de programação só vem a seguir. E aí a gente estava conversando um pouco antes da aula, né, Vinícius? Sim. E você tem um exemplo que pode ilustrar melhor isso, né? Sim, pessoal. A gente estava pensando, e um exemplo que pode ilustrar isso com relação ao analista, a gente estava pensando que algo agora atual é o imposto de renda, certo? Então o imposto de renda é para a gente pagar os nossos tributos ao governo. Então o que acontece? Isso aí foi necessidade que nós, usuários, tivemos de fazer isso em um programa. Por quê? Para facilitar a nossa vida. E o governo, vendo isso, fez com que reuniu analistas, reuniu programadores, esses analistas expuseram o que deveria ser programado, os programadores pegaram, desenvolveram um algoritmo, certo? Antes de programar, para quê? Para saber se está tudo correto, se está tudo bem feito, o que vai ser colocado nos campos corretamente, e desenvolveram o programa que foi o IR, o imposto de renda. Então hoje vocês podem baixar o imposto de renda, fazer toda a parte da configuração do imposto e enviar isso para o pessoal do governo. Na descrição narrativa, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Linguagem natural, no nosso caso, o português, é a linguagem que a gente fala. Então, quando a gente fez na aula passada aqueles exemplos, que ele mostrou os exemplos, e até na revisão no início da aula, trocar a lâmpada, a gente descreveu os passos em português bom e claro. Pegar a escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar a lâmpada nova. Tudo isso com o português bem claro. Então, em linguagem natural. Como a gente falou que o algoritmo está presente no nosso dia a dia, a forma de representar o algoritmo, descrição narrativa, também está presente. Como assim? A gente faz uso dela, mesmo sem saber. Quando vai falar para alguém, para você pegar ônibus, você tem que caminhar até o ponto de ônibus, esperar a linha, sei lá, 171, 71, outra linha qualquer. Quer dizer, a gente já está descrevendo isso, é uma descrição narrativa no próprio português, né, na linguagem natural. Vamos falar sobre fluxograma. É uma representação gráfica que emprega formas geométricas padronizadas para indicar as diversas ações e decisões que devem ser executadas. O fluxograma, ele apresenta o seguinte, ele apresenta como característica a representação gráfica, ou seja, é uma ideia semelhante à de representações em placas de trânsito. Placas de trânsito, o que são? São símbolos, representações gráficas padronizadas e definidas com significados próprios. Aqui a ideia é a mesma do fluxograma.
como você tem placas, você vai expressar para onde você deve virar. Então, por exemplo, você tem sentidos, né? Vira à esquerda, vira à direita. Da mesma forma, é o fluxograma. Bom, pessoal, então vocês viram que, da mesma forma que na descrição narrativa, nós temos um fluxograma, certo? Então, ou seja, diferenciado de que a gente está fazendo usando desenhos. Então, isso facilita para poder a pessoa visualizar o que está sendo construído. O pseudocódigo é uma linguagem intermediária, ou seja, entre a linguagem natural e a linguagem de programação para descrever algoritmos. Então, o pseudocódigo é o que ficaria entre a descrição narrativa, descrita em português claro, e a linguagem de programação, que é termos específicos para realizar programação, em linguagem de programação como C, Java, Pascal, entre outras linguagens. A ideia a gente pode resumir muito próxima do fluxograma. Só que a diferença é que o fluxograma trabalha com representações visuais, representações gráficas. Já o pseudocódigo trabalha com representações, com padronizações, só que essas padronizações são textuais. E o código é mais próximo da linguagem de programação. Isso é uma vantagem importantíssima. Por quê? Porque fica fácil traduzir o algoritmo para a linguagem de programação, seja qual for a linguagem de programação, não é, Vinícius? Exatamente. Então como o Alexandre falou, pessoal, essa facilidade que a gente tem em utilizar o pseudocódigo para poder programar, vai ajudar o quê? Em você aproximar mais a linguagem de programação, utilizando regras bem mais fáceis para você chegar num produto final. Então isso ajuda bastante. A gente falar que a representação que a gente vai utilizar em todas as demais aulas, nas próximas aulas, a gente vai procurar trabalhar sempre com o pseudocódigo. A gente vai começar a ver as primeiras palavras que são padronizadas para se utilizar no pseudocódigo. São as chamadas primitivas. A primeira primitiva é o início, então está escrito em cima início. Ou seja, é para iniciar o quê? Identificar o ponto inicial do algoritmo. A gente vai começar o algoritmo escrevendo início. Certo. Uma outra primitiva que a gente tem, se tem o início, tem o fim. O fim para que é? Para identificar o ponto final do algoritmo. E aí a gente vai ver mais uma primitiva. Nessa aula de hoje, vocês podem acompanhar na apostila que existem várias primitivas, ou seja, várias palavrinhas já destinadas, indicando para que serve cada uma. Só que a gente vai utilizar nesse momento somente 3 primitivas, que é o início, o fim e agora o que a gente vê na tela, escrever. O escrever expressa da seguinte forma, digita escrever, entre aspas você coloca o texto. O que vai ser feito isso? Usado para apresentar dados ao usuário, ou seja, uma mensagem, exibir uma mensagem para o usuário. Eu só quero voltar aqui para o slide para reforçar o seguinte, está escrito aí escrever, na apostila de vocês deve estar escrito imprima, então tem uma diferença. Por que no slide está escrever e lá na apostila está imprima? Pelo seguinte motivo, um motivo simples. Porque a gente vai utilizar o pseudocódigo, também conhecido como Portugal, em um programinha que já está disponibilizado no AVA, no portal, para quem quiser baixar gratuitamente, para poder utilizar esse pseudocódigo e fazer os seus algoritmos. Lá nesse programa, não tem a palavra padronizada como imprima. Lá é padronizado como escrever. Então a gente vai utilizar todos os exemplos a partir de hoje, de uma forma que possam ser interpretadas por esse programa Portugal. Exemplo, então, o primeiro exemplo que vai ser utilizado e que é escrito já em pseudocódigo, olha só, a gente inicia com a palavra reservada, ou seja, o símbolo textual padronizado como início, e finaliza, a gente tem o início e finaliza com o fim. Então, olha só, entre o início e o fim, a gente faz 2 coisinhas nesse exemplo. Primeiro, escreve uma mensagem, meu primeiro programa, e depois escreve uma segunda mensagem, olá mundo, oi mundo, que é uma frase já tradicional na programação para descrever o primeiro programa. A primeira coisa que a gente viu hoje foi a representação de algoritmos com descrição narrativa. Depois, a representação de algoritmos através de fluxograma. E, por fim, descrição de algoritmos através de pseudocódigo. A gente apresentou suas vantagens, desvantagens e algumas outras coisas.